obrigado, deputado Marco Maia, nosso presidente, pela sua presença, com certeza abrilhantando essa sessão. Deputado Germano Bonô, deputado do Rio Grande do Sul, que nesse momento preside os trabalhos. Cumprimentar aqui o professor Dalvan, nosso vice-reitor em exercício da reitoria, representando desse ato, o nosso magnífico reitor, professor Felipe Miller. Saudar aqui o professor Odilon do Canto, também ex-reitor da nossa Universidade Federal de Santa Maria, nosso professor Derblay Galvão, da mesma forma, ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Dizer a todos os senhores e as senhoras aqui presentes da minha grande satisfação, professor Dalvan, em poder ter encaminhado este requerimento aprovado pela Casa, para que nós pudéssemos aqui hoje estarmos realizando esta sessão solene em homenagem aos 50 anos da nossa universidade. A Universidade Federal de Santa Maria, que é um grande orgulho para todos nós. E eu dizia agora para o professor Derblay que nós temos dificuldade de imaginar como seria a nossa cidade sem a Universidade Federal de Santa Maria. A primeira universidade pública em todo o Brasil, fora das capitais, durante muito tempo, a única alternativa de acesso ao ensino superior no interior do estado do Rio Grande do Sul, no oeste de Santa Catarina, no oeste do Paraná, alunos de todas aquelas regiões, e muitos, né, que foram para Santa Maria, por lá permaneceram, como é o caso do professor Dalvan. E tudo isso nos faz marcar essa data, e sem dúvida alguma o Congresso Nacional não poderia deixar de fazer a sua homenagem. Nós temos vários deputados aqui, deputadas, de diferentes estados do nosso país, que são formados na Universidade Federal de Santa Maria. É muito difícil que a gente chegue a alguma solenidade, algum evento, em qualquer lugar do Brasil, e a gente não encontre alguém que nos procure para dizer que estudou na Universidade Federal de Santa Maria, que passou pela Universidade Federal de Santa Maria, e do orgulho que tem por ter tido a oportunidade que muitos de nós que estamos aqui tivemos. Mais de 60 mil alunos ao longo desses anos todos. Mas quero, senhor presidente, dizer também do meu agradecimento a todas as oportunidades que eu tive na minha história, na minha trajetória, e que devo à Universidade Federal de Santa Maria, professor Dalvan. Eu cheguei na Universidade Federal de Santa Maria com 14 anos, em 1979, quando ingressei, deputado Bonô, no Colégio Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria. Em 1979, era reitor o professor Derblay Galvão. Evidentemente que um período muito diferente da vida nacional. Fui presidente do Grêmio do Colégio Agrícola em 1980 e 1981. Posteriormente, em 1983, eu ingressei na Universidade Federal de Santa Maria, tinha feito o Colégio Agrícola, no curso de Agronomia. Num período de muita efervescência política do nosso país, onde o movimento estudantil tinha um papel muito importante. Nós estávamos praticamente com os sindicatos, todos eles, né, sem qualquer tipo de ação política mais crítica, sob intervenção, as entidades do movimento comunitário, todas elas desconstituídas. E o movimento estudantil, não só em Santa Maria, mas em todo o Brasil, cumpria um papel fundamental de luta democrática no país. Tanto é que a nossa grande bandeira de luta naquele período
era a luta pelas diretas, em 1984. Conheci o professor Ronaldo Mota, que estava aqui agora há pouco, a quem quero saudar, e na pessoa dele, do nosso ex-reitor Gilberto Aquino Benetti, na luta pela diretas urgente para reitor e presidente, em 1984. E sem dúvida alguma, senhor presidente, eu tenho profundo orgulho do período em que estive dentro da Universidade Federal de Santa Maria, no período de transição do final da ditadura, onde houve todo um debate neste país acerca do ensino público, e através de muita luta de professores, estudantes, servidores, democratas de todo esse país, eu tenho certeza que naquele momento histórico da vida do Brasil foi assegurada a universidade pública, o ensino público. E tudo isso faz parte desta história, que começa lá com o professor Mariano, com toda a mobilização da comunidade santamarense. Eu dizia agora há pouco para o professor Derblay que é quase impossível imaginar a trajetória e a luta nos anos 40, nos anos 50, onde não existia nenhuma universidade pública em todo o Brasil, para criar uma universidade de Santa Maria. A capacidade de mobilização política, de articulação aqui no Congresso Nacional, o trabalho desenvolvido pelo professor Mariano, a ousadia do professor Mariano, e que posteriormente se transformou nesse centro educacional que somos hoje. Eu quero aqui fazer uma homenagem ao professor Benetti, nosso ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, o primeiro reitor eleito da Universidade Federal de Santa Maria, que faleceu há pouco tempo, e em nome dele homenagear todos os professores, servidores, que, principalmente ao longo dos anos 80, tiveram um papel decisivo na afirmação desse caráter democrático, amplo, que sempre foi uma característica da nossa universidade. Eu assumi como presidente do DCE praticamente no mesmo dia que o reitor assumiu como reitor da Universidade Federal de Santa Maria. O professor Ronaldo Mota, pró-reitor de assuntos estudantis. E vocês imaginem, em pleno 1984, 85, o momento que nós vivíamos nesse país. Realizamos a primeira e única Assembleia Geral da Comunidade Universitária. Existia no Estatuto da Universidade um dispositivo que dizia que o órgão máximo de deliberação da universidade era a Assembleia da Comunidade Universitária. Mas ninguém nunca tinha pensado o que era a tal da Assembleia da Universidade. E havia uma situação tão crítica, de falta de recursos, de verbas, de debate sobre o futuro da universidade, que o reitor eleito, Gilberto Benetti, concordou em que fosse convocada uma Assembleia da Comunidade Universitária. E reunimos em maio de 1986 cerca de 8.000 pessoas no nosso estádio do Centro de Educação Física. E após um debate memorável da história da universidade, através do voto, a comunidade universitária decidiu uma paralisação completa até conquistar recursos para não fechar o restaurante universitário, para concluir as obras da Casa de Estudante que estavam paralisadas, recursos para pesquisa, para extensão. E aquela assembleia histórica decidiu pela paralisação, e esse assunto foi para dentro do Conselho Universitário. E na votação do Conselho Universitário, se acatava ou não a decisão da Assembleia, foi empate. E o professor Benetti, reitor eleito, deu o voto de Minerva e desempatou, reconhecendo a Assembleia e determinando a paralisação de todas as atividades da universidade até que nós tivéssemos uma alternativa e uma solução. E paramos a universidade. E aquela paralisação começou a ter uma sequência de dias, de semanas, e ninguém sabia exatamente como é que nós íamos concluir aquela mobilização. Até que fomos convidados
pelo então ministro da Educação, Jorge Borrauser. E veio uma comitiva de Santa Maria formada pelo professor Benetti, na época professor Edson Moraes, representante da PUSM, Mário Ronaldo, representante da BS, e eu, pelo DCE e pelos estudantes, a primeira vez que vim a Brasília, em 1986, para sermos recebidos pelo Jorge Borrauser para discutir a crise da Universidade Federal de Santa Maria. E voltamos para a cidade, na época, com recursos para ampliação do hospital universitário, da casa do estudante, e de tantas outras obras que foram fundamentais, investimentos que foram fundamentais para a história da nossa instituição. E evidentemente que tudo isso para nós, nesse momento, faz parte da nossa história, da história da universidade, a quem eu quero aqui, mais uma vez, desejar que a gente continue sendo sempre essa instituição corajosa. Quando o presidente Lula definiu a política de expansão do ensino superior e a criação da Unipampa, a Universidade Federal de Santa Maria assumiu a luta e foi responsável pela implantação de 5 campos da Unipampa. Quando o ministro Tarso definiu a política de expansão, nós criamos o SESNOR, e lá estava a Universidade Federal de Santa Maria, criando campus em Palmeira das Missões, criando campus em Frederico Westphalen. Foi a primeira universidade do Brasil a ter uma política de interiorização. Na época chegou a ter campus em Roraima, isso há 40 anos atrás. O professor Walter Bianchini era o nosso diretor da extensão da Universidade Federal de Santa Maria, em Roraima. E é por isso, professor Dalvan, que eu gostaria que o senhor pudesse levar ao nosso reitor, a toda a nossa comunidade universitária. Muitos que estão aqui são egressos da nossa instituição, muitas pessoas aqui em Brasília, né, estão aqui hoje nas funções que desempenham, pelas oportunidades que tiveram, filhos de trabalhadores, de trabalhadoras, de servidores públicos, gerações inteiras que jamais teriam tido a oportunidade de cursar o ensino superior se não tivessem a chance e a oportunidade de acesso à Universidade Federal de Santa Maria, a qual todos nós somos gratos, devedores e, sem dúvida alguma, dedicamos boa parte da nossa história, da nossa trajetória e da nossa vida. Por isso, parabéns à nossa universidade. É com muita alegria que fiz esse requerimento e que tenho a oportunidade hoje de fazer essa manifestação, que certamente é uma manifestação que muitos que estão aqui presentes ou nos assistindo em todo o Brasil gostariam de fazer e dar no senhor este abraço de reconhecimento, de alegria e de orgulho por fazer parte da história da nossa instituição. Muito obrigado, professor.